A paz de Cristo a todos os irmãos aqui presentes na igreja, aos nossos amigos que nos visitam e estão aqui pela primeira vez, participando conosco nesse momento. Sejam muito bem-vindos e saibam que é uma alegria para essa igreja receber pessoas novas, pessoas que vêm convidadas de famílias que fazem parte dessa igreja. Então se sintam à vontade no nosso meio. Você que está em casa assistindo pela televisão ou pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Eu convido todos nessa noite a aprendermos juntos um pouco mais da palavra de Deus. E para começar eu queria ler com vocês um texto bíblico que está, abram suas Bíblias antes de sentar, abram suas Bíblias em João, capítulo 15, João 15, versículo de 1 a 11, tá? João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 até 11. É um texto bastante conhecido e eu quero, a palavra de Deus, ela se renova a todo tempo. E eu quero hoje me propor a explorar, digamos assim, um foco diferente dessa leitura. Então, peço ao Espírito Santo que nos guie nessa noite, que a gente possa aprender junto. Então vamos lá, a leitura que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Grave essa palavra, permanecei, e observem como ela vai se repetir. Eu vou ler de novo esse versículo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Palavras do Evangelho de João. Vamos orar juntos. Pai amado, te louvamos, Senhor, nesta noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família tua, como povo teu, como igreja tua, para te cultuar, para aprender mais de ti, Senhor. Te peço que pelo poder do Espírito Santo tu possa me guiar nesta noite, Senhor, para que não seja de mim, mas que venha de ti o ensinamento que tu queres partilhar, e que esse ensinamento alcance aqueles a quem tu destinaste. Dai-nos uma noite agradável de aprendizado na tua presença. Em nome do teu Filho amado Jesus. Podeis assentar, por favor, e vamos aqui discorrer um pouco sobre este tema que eu chamei de permaneça em Cristo. Mais do que um salmão, estou com peixe na cabeça, mais do que um sermão, eu digo para vocês que isso é uma exortação a cada um de nós. Nesses tempos difíceis, nesses tempos desafiadores,
nós somos exortados a permanecer em Cristo. Precisamos permanecer nele. E se vocês observaram, o texto que nós acabamos de ler, da videira verdadeira, normalmente ele é explicado nos púlpitos tendo como foco a questão da produção de frutos. Como é que nós cristãos produzimos frutos, e nós só conseguimos fazer isso se nós estivermos ligados no ramo, não é? Nós que somos ramos, estivermos ligados ali no tronco, que é Jesus, que é a videira verdadeira. Então, quando se lê João capítulo 15, de 1 a 11, que nós acabamos de ler, normalmente o foco é como produzir frutos. Mas eu quero convidar, e vocês observaram na leitura que eu destaquei, por 11 vezes, são 11 versículos que eu li, por 11 vezes, não um em cada versículo, mas por 11 vezes, Jesus exorta: permaneçam, 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 assim como eu permaneci no Pai. É a última manifestação que ele fala. Então, o segredo de produzir frutos, o segredo de uma vida cristã equilibrada, o segredo de uma vida cristã vitoriosa, digamos assim, é permanecer naquele que é a essência da nossa fé, que é Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? A videira ou parreira em algumas regiões, tá? Nada mais é do que a árvore que produz uva. Então a videira produz uva. E ela tem um simbolismo todo especial para o povo, para os judeus, não é? A videira representava Israel. Israel como, digamos, a árvore plantada neste mundo por Deus, para que fosse cuidada por Ele e pudesse dar muitos frutos. Então, a videira é o símbolo de Israel, é o símbolo da pujança, é o símbolo do amor que Deus tinha por aquele povo, o povo escolhido por Ele, para poder, lá no futuro, dar origem ao Messias, ao Salvador. Então, quando se falava em videira, e Jesus falava muito, existem várias parábolas, eu vou lembrar algumas aqui, ele de alguma forma, ele mexia com os brios das lideranças dos judeus. Por quê? Porque era muito sensível tocar nessa questão da videira. Aí imaginem vocês, se a videira para os judeus significava o símbolo de Israel, a videira era Israel para os judeus. O povo, né, de Israel, de modo geral, era sendo reconhecido como a videira, que viria gerar os frutos de Deus. E Jesus, naquele momento, eu sou a videira verdadeira. Não é vocês, não é este povo em especial, mas eu sou a videira verdadeira, a videira de Deus. Então, eu quero explorar um pouquinho essa questão essa noite com vocês. E aí assim, né, a videira, uma vez eu vi uma pregação sobre isso, às margens de um rio que eu estava. Eu achei muito interessante, porque o pastor, ao invés de falar videira, ele usou uma outra árvore regional nossa aqui. Porque assim, né, as explicações, as parábolas e os ensinamentos de Jesus, ele sempre usava coisas da época, elementos do cotidiano, coisas e fatos que faziam parte do povo naquele momento, para que eles pudessem entender de uma forma melhor o que é que ele queria explicar. Então, quando ele falava em vinha, em produção de uva, era algo que era normal naquela cultura. Então, ele conseguia, dessa forma, se fazer entender por aqueles a quem a palavra estava destinada. Porque muitos ouviam a palavra de Jesus e não a compreendiam. Por quê? Porque não estavam ali efetivamente para aprender. Estavam ali na pretensão de ganhar algo, na pretensão até de perceber um deslize da parte de Jesus, que era o caso das lideranças religiosas, para poder atacá-lo. Então, mas aqueles que estavam de coração aberto, essa palavra tinha sentido.
porque Jesus usava elementos do cotidiano e daquela época. Então, quando ele falava de videira, o povo começava a compreender. Então, se fosse hoje, no dia de hoje, na realidade nossa paraense, talvez Jesus dissesse assim: olha, eu sou a mangueira verdadeira, né? Ou eu sou o açaizeiro verdadeiro, que aí, a árvore de açaí, todos nós conhecemos, o fruto. Então, Jesus, na sua sabedoria divina, ele sabia como ensinar, não é? É o mestre por excelência. Ele sabia tocar as pessoas a partir dos exemplos que ele utilizava. Então, quando ele usa a vinha, que é a produção de uva, ele ia a fundo, né? Ele tocava o coração e ao mesmo tempo instigava, tá? Mas a videira, como eu falei, ela tem esse sentido especial para o povo judeu, o significado de Israel. Então ele em vários momentos Jesus usou esse elemento, a videira e a produção de uva, que é a vinha, para explicar algumas coisas. Às vezes, ele queria explicar como era o reino de Deus, como se dava o reino de Deus e as pessoas que eram chamadas a fazer parte dele. Em outro momento, ele exortava, não é? Digamos assim, ele provocava de alguma forma as lideranças religiosas. Por exemplo, Mateus 20, lá em Mateus 20, de versículos de 1 a 16, eu não vou ler, eu vou só relembrar, porque a gente tem estudado sobre parábolas, tá? Em Mateus 20, ele fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, onde ele cita a história do dono da vinha, que acorda de madrugada, e ele sai a assalariar trabalhadores, tá? Os trabalhadores ficavam no centro ali das cidades, dos centros das pequenas vilas, digamos assim, e ele saía a convidar os trabalhadores. Então ele saiu às 6 da manhã, saiu às 9, saiu ao meio-dia, saiu no meio da tarde e saiu na hora 1/10, ou seja, 1 hora antes, 17 horas mais ou menos, antes de encerrar o turno de trabalho. E aí quem conhece a parábola, não é, dos trabalhadores da vinha, lembra que no final ele chama todo mundo para receber. E ele começa a pagar pelos últimos que foram chamados a trabalhar. E aí ele paga o mesmo valor, o denário, né, que era o salário de um dia, para cada um do trabalhador. Para aquele que trabalhou 1 hora e para aquele que trabalhou o dia todo, desde cedo. E ali tem um significado relativo a Israel também. Porque Israel são aqueles trabalhadores que foram chamados primeiros. É o povo escolhido de Deus lá no início. Então era um povo que já estava ali, digamos, representando Deus na terra. E já estava trabalhando por conta do seu reino. E aí eles se achavam melhores do que todos. Basta ler aí os evangelhos, a gente tem aprendido muito disso. Então eles se achavam que eram o povo predileto e eles teriam um lugar preferencial na mesa de Deus, na entrada, né? A casa de Deus. Então eles se achavam acima e ali Jesus diz: não é porque vocês estão trabalhando há tanto tempo que vocês foram chamados primeiros, que outros que vieram depois, já no final, por exemplo, nós estamos vivendo a igreja dos últimos tempos. Aqueles que estão sendo chamados agora e que compreendem a vontade do Pai e que aprendem de Jesus e o aceitam como Senhor da sua vida, esses vão ter os mesmos privilégios do que Abraão, não é? Do que José, do que todas aquelas grandes homens e mulheres da Bíblia que foram usados por Deus. Porque o reino de Deus é assim, o Pai está de braços abertos para todo aquele, não é, que quiser fazer parte da sua família. Então, se você está aqui e ainda não conhece, ainda não reconheceu Jesus na sua vida, é uma boa oportunidade. Não importa o que você já tenha feito ou que tenha vivido, os braços de Deus estão sempre abertos a todos. Seja para os primeiros que foram chamados lá, ou para os últimos que estão sendo chamados neste momento. Então, Jesus usava essa parábola dos trabalhadores da vinha para falar um pouco disso. Que não só os que foram chamados primeiros, mas em Mateus, no capítulo seguinte,
Mateus 21, de 33 a 41, também não precisam ler. Depois vocês podem pegar essas referências e conferir lá. Eu só quero citar, porque o nosso foco é outro texto. Mas em Mateus de 21, começando lá no 33, Mateus 21, tem lá a parábola dos lavradores maus. E aí sim, nessa parábola, Jesus, apontou o dedo para as lideranças religiosas, porque ele usa a parábola para dizer que ele, como dono da vinha, preparou tudo, criou tudo que existe, os céus e a terra, em tudo que nela há, e deu isso ao homem. Em determinado momento, ele escolheu um povo especial, os lavradores, que iriam tomar conta da vinha, que era o povo de Israel. E entregou aquilo tudo pronto, todas as bênçãos foram entregues na mão do povo de Israel, para que aquele povo desse conta da vinha, tomasse conta, cuidasse, e no tempo certo retribuísse ao dono da vinha o valor que ele teria direito. E aí nós conhecemos lá o que é que aconteceu. Chegado um dado momento, o tempo de pagar o aluguel, o arrendamento da vinha, o que acontecia? Toda vez que o dono da vinha mandava um trabalhador seu, eles iam lá e eram mortos. E eram submetidos a violências, eram afugentados, até que num dado momento, o dono da vinha disse: eu vou enviar meu filho. Esse eles vão respeitar. Tá? E nesse momento a gente sabe que não aconteceu isso, porque o filho do dono da vinha, Jesus Cristo, foi enviado, não foi respeitado, pelo contrário, foi sacrificado. E o que é que acontece depois? Então, quando os líderes judeus, Jesus ele tinha também algum senso de humor em dado momento. Ele deixava a pergunta no ar: o que é que o dono da vinha vai fazer agora? E aí alguém lá do meio da multidão diz: olha, ele vai, e vai até os arrendadores lá da sua vinha, e vai prendê-los e vai dar o justo castigo que eles merecem. Então essa questão da vinha, da produção de uva, era muito sensível para os judeus. Então Jesus ficava usando sempre esse exemplo para tentar fazer com que eles percebessem, Ele estava ali como filho do dono da vinha, e o povo, os judeus não o reconheciam, e algum tempinho logo depois iriam sacrificá-los. Mas eu não quero, meu foco esta noite não é nenhuma dessas parábolas. Eu só lembrei para que os irmãos que conhecem um pouco mais da palavra de Deus, e têm acompanhado a nossa EBD, a gente tem estudado bastante as parábolas, e temos estudado essas parábolas que eu citei. Lembrem, como é que Jesus usa a figura da videira para poder ensinar, para poder lançar a sua mensagem. Mas voltando para o texto que nós lemos no início, que é João 15, de 1 a 16, que é o texto da videira verdadeira, neste texto em particular, Jesus não queria se dirigir às lideranças religiosas, ele não queria provocar de nenhuma forma as lideranças religiosas. Neste momento, Jesus ele já está na semana que nós convencionamos chamar, a igreja já está na Semana Santa, na semana definitiva do seu sacrifício. Então ali ele já está junto dos seus discípulos. E ele quer, com esse ensinamento, ele quer orientar os seus discípulos que estavam ali, inseguros, temerosos, porque Jesus vinha prenunciando o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, mas eles não conseguiam entender direito, não conseguiam perceber. Então, quando Jesus fala da videira verdadeira, na verdade, ele quer chamar a atenção dos discípulos para o desafio que se aproximava, que eram tempos difíceis, que viriam um tempo de perseguição, com a sua morte, com a sua ida, e eles só conseguiriam se manter firmes e só conseguiriam cumprir o ID de Jesus se eles permanecessem nele.
Por isso que ele fala 11 vezes nesse trecho, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Então, quando ele está ali falando da videira, ele como a videira verdadeira, e os discípulos são os galhos, não é, que vão dar frutos, mas só vão dar frutos se estiverem com ele. Então, eu quero explorar um pouco mais. Então, só para a gente contextualizar bem, Jesus já tinha entrado, a sua entrada triunfal lá em Jerusalém, na semana derradeira do seu sacrifício. Ele já tinha expulsado os vendilhões do templo, ele já estava na cerimônia de Páscoa com os seus discípulos. Judas já tinha saído daquela reunião para ir trair Jesus e entregá-lo, e Jesus está ali conversando com os discípulos, ciente de que o momento derradeiro dele se aproximava. E ele sabia que os seus discípulos não eram, digamos assim, não tinham entendimento e talvez ainda naquele momento a fé suficiente para lidar com os desafios que viriam. Ele já tinha falado que ele iria e que ia enviar o Consolador, mas os discípulos não compreendiam aquilo da forma que ele gostaria que eles compreendessem. E na verdade, eles só vieram a compreender a mensagem de Jesus, digamos assim, de uma maneira mais profunda, depois da morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus estava ali prenunciando e ciente de que eles precisavam levar à frente a igreja que ele estava ali estabelecendo as bases. Ele precisava chamar os discípulos e dizer para eles: permaneçam em mim. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão conseguir cumprir aquilo que eu tenho deixado para vocês. Tá? Então eu quero explorar alguns versículos, daí eu peço o apoio da mídia, projetar para mim, por favor, João, capítulo 15, versículo 1. Só o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, neste momento, Jesus está dizendo que ele é quem dá vida, ele é quem gera a fé, ele é quem gera os seus discípulos. Tá? Os filhos de Deus, nós cantamos agora há pouco, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é só por meio dele que alguém pode chegar ao Pai. E aí, nesse momento, ele confrontava Israel, ele diz assim: a videira não é Israel, a videira verdadeira sou eu, Jesus, Filho de Deus encarnado. Eu estou aqui para ensinar vocês que se vocês querem chegar a Deus, se vocês querem permanecer em Deus, vocês têm que estar ligados a mim. Vocês precisam, tá? Não é mais fazendo parte de um povo especial, porque o entendimento era que só se chegava a Deus se vocês fizessem parte daquele povo escolhido por Deus. Mas aquele povo, para quem Jesus veio, não o aceitou, né? Não o aceitou como o Messias prometido. E, pelo contrário, ele viria logo à frente a sacrificar o seu próprio Messias. Então não é aquele povo mais que vai permitir com que as pessoas se religuem com Deus. As pessoas afastadas de Deus pelo pecado não conseguiriam se religar com Deus por meio de um povo especial, mas por meio da videira verdadeira. Então, com a sua própria boca, Jesus diz: olha, esqueçam o resto. Eu sou a videira verdadeira. É de mim que vai sair vida, é de mim que sai toda a essência de vida que vai fazer com que você permaneça em Deus. Sou eu a videira verdadeira. Então Jesus ali ele toma uma posição clara. Vamos mais à frente um pouquinho. João 15, 5. João 15, 5. Tá? Acompanhem comigo aí. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ele fala desse aspecto, não é, da necessidade do crente, do cristão, estar ligado a ele para poder dar frutos. Aí vem essa questão, né? O que é frutos?
o que é que essencialmente significa esse termo frutos dentro desse ensinamento de Jesus. Não há consenso em relação a isso. O texto não deixa claro, ele não diz o que é o fruto a ser, tá? Mas os teólogos, os estudiosos, eles fazem várias análises e abordam. Por exemplo, nós entendemos muito a questão do produzir frutos como ganhar almas. Tá? Produzir frutos é ganhar almas para Jesus. Tá? Pode ser esse o significado, ou um deles. Por quê? Porque, observe, naquele momento Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele estava estabelecendo as bases para uma futura igreja que seria conduzida pelos apóstolos, logo mais à frente. Então, como ele estava tratando dessa questão da necessidade dos seus discípulos, que viriam ser apóstolos mais à frente, muitos deles, eles precisavam estar ligados a ele, ou eles não produziriam frutos. Eles não conseguiriam fazer com que a igreja fosse à frente. E a igreja só cresceria a partir do momento que, efetivamente, o poder do Espírito Santo estivesse operando por meio dos seus discípulos. Então, tem esse entendimento, sim, produzir frutos é ganhar almas, mas quem ganha almas? Tá? João, lá em capítulo 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo que incomoda o nosso coração e faz com que nós reconheçamos que nós precisamos de Deus. Nós somos instrumentos. Todos nós que somos usados por Deus para trabalhar na sua obra, nós somos instrumentos. Então nós precisamos efetivamente estar ligados à videira, estar ligados a Jesus, para que Ele possa nos usar. Por meio do Consolador que seria enviado, que é o Espírito Santo. Então sim, existe o entendimento de que dar frutos é ganhar almas. Mas esse ganhar almas não depende essencialmente, não é do homem em si, mas do homem buscar a ligação com Deus e se deixar ser usado por Ele. Nós somos chamados a anunciar a palavra. E para essa palavra fazer efeito, o Espírito Santo tem que tocar no coração. O Espírito Santo tem que fazer a obra. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Amém? Tem um pastor americano chamado Charles Swindoll, que eu estou lendo uma biografia sobre Jesus, que ele diz o seguinte: o foco de uma atividade cristã não é o enorme esforço para produzir frutos, mas manter sua forte conexão com Jesus Cristo. Então, nós não devemos dizer assim, olha, eu preciso ser um ganhador de almas, eu preciso ser um ganhador de almas, eu preciso... Ok, isso é um desejo muito bom, legítimo, mas sem entendimento isso não funciona. Porque, como diz aqui, mais importante do que você efetivamente se lançar a campo é você ter uma forte conexão com Deus, é você ter comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo haja por meio de você, para que quando você lance a palavra, essa palavra faça efeito. Então, antes de ir a campo, você tem que estar, digamos assim, cuidado, você tem que estar preparado, você tem que ter, não é, esse entendimento da necessidade de Jesus na sua vida e de tentar seguir os seus ensinamentos. Porque vocês conhecem também lá em Gálatas 5, 22 e 23, que fala de um outro termo, né? Lá aparece também a questão do fruto. E lá em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo, ele se refere ao fruto como algo interno, como algo que precisa ser desenvolvido no coração daquele que tem um entendimento e aceita Jesus na sua vida. Então, o fruto do Espírito, em suas 9 dimensões, em suas 9 virtudes, é um sinal de que eu tenho ligação com Deus, que eu compreendo a mensagem de Cristo e aquelas virtudes, aquelas qualidades estão se desenvolvendo na minha vida, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são características de pessoas
que vivem em comunhão com Cristo. Então é preciso produzir esse fruto. Esse fruto, ele é interno também. Ele diz respeito à mudança na vida daquele que aceita Jesus, daquele que é aceito por Jesus, porque na medida em que esse fruto se desenvolve em você, é sinal de que o Espírito Santo está operando na sua vida. E se o Espírito Santo está operando na sua vida, você sim vai ser usado para que a mensagem de Cristo seja levada adiante e ela faça efeito. Então não há, digamos assim, uma oposição entre essas duas posições. O fruto tanto representa a possibilidade da palavra de Deus ganhar novas almas e trazer novas pessoas para a igreja, mas essencialmente isso depende de que o mais importante é que o fruto do Espírito Santo se desenvolva no coração de cada um, tá? Esse é um aspecto que é preciso atentar. O fruto tem que ser gerado primeiro em mim, para que eu possa gerar frutos também, segundo a vontade de Deus. João, capítulo 15, versículo 9, por favor, 9 e 10. João 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A pergunta é, como permanecer em Jesus? Ele está exortando todos nós a permanecermos nele. Mas o que é que nós devemos fazer para que a gente permaneça nele? E aí o versículo 10 deixa isso bem claro, tá? Se guardardes os meus mandamentos, os meus ensinamentos, se você buscar a minha semelhança, se você buscar desenvolver um caráter parecido com o meu, você está permanecendo em mim, você está permanecendo no meu amor. Assim como também Ele, não é? Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então, qual o segredo para permanecer em Jesus? É buscar conhecê-lo, é buscar entender aquilo que Ele deixou por meio da sua palavra, para que nós possamos compreender, tá? Em todo o seu ministério terreno, Jesus ele fazia 3 convites, tá? Primeiro, venham a mim. No começo ele falava muito, venham a mim. Depois ele falava, sigam-me, venham a mim, sigam-me. E na reta final ele já falava, permaneçam em mim. Então este é o segredo de uma fé fortalecida, de uma fé madura. E aí, irmãos, a gente vive um tempo desafiador do ponto de vista de que o evangelho parece alguma coisa para consumo. Eu estou ali, o evangelho, as igrejas evangélicas estão na moda, então a gente vê aí muita gente se colocando como evangélico, às vezes até envergonhando o nome do Senhor de alguma maneira, porque usa o evangelho num momento talvez que precise mais, e daqui a pouco diz assim, não me agradei, aquele pastor ali não prega do jeito que eu gosto, aquele irmão falou alguma coisa que me machucou, eu esperava que a igreja fosse uma coisa, e a igreja é outra, tem um monte de gente lá pior do que eu, começa a achar desculpa. Tá? Então, essa parte de seguir, ela precisa finalizar com o permanecer. Mas esse permanecer, ele não depende só, tá, daqueles que estão do lado de cá, digamos, do púlpito. Ele depende muito de você individualmente. Permanecer em Cristo, fortalecer a sua fé em Cristo, depende muito mais de você do que de qualquer um que venha aqui à frente ensinar, venha pregar, venha ministrar a palavra. É preciso você descobrir o prazer do relacionamento com Jesus. É preciso você descobrir que assim, eu largo mão de certas coisas, não porque eu quero parecer uma pessoa mais reta, não, eu abro mão de certas coisas porque eu me sinto bem. É algo que eu aprendi de Jesus e me faz bem. Eu tenho alegria. E é um desafio você
assim, porque o crente, quando opta pela fé, ele tem uma vida reduzida, ele começa a fechar. Antes eu me divertia, antes eu podia isso. Aí quando chega o mês de julho, né, tem esse desafio para a gente aí, porque o mês de julho parece que ouriça todo mundo, não que não seja legítimo. Glória a Deus a você que está nos assistindo aí, de uma praia, aí de um sítio, é merecido esse seu descanso, isso é recompensa de Deus para a sua vida. Então desfrute desse momento, não quero me falar disso, tá? Mas eu estou dizendo que a gente não pode, digamos assim, abrir a porteira completamente. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós estamos a todo tempo testemunhando a respeito de Jesus com a nossa vida. Então mesmo nesse momento que parece que a gente relaxa maior, e não é só aqui, pastor Rosivaldo, que as igrejas esvaziam nas férias, não. Tá? Em Portugal, onde a gente tem uma base lá também, a igreja diminui muito na época de férias, porque é legítimo, as pessoas trabalham, precisam em algum momento descansar, só não pode perder a conexão com Deus, né? Só não pode deixar a euforia de um dado momento fazer com que você extrapole um limite que você se arrependa depois. Então é preciso realmente desenvolver isso no coração, permanecer em Cristo em qualquer circunstância. A questão, estamos em Cristo? Será que de fato eu estar frequentando regularmente uma igreja é uma garantia de que eu estou em Cristo, de que eu permaneço nele? Tem um teólogo chamado Lewis Schaeffer, eu tirei uma frase dele que eu achei interessante. Grande parte da nossa vida cristã nada mais é do que um anestésico barato para diminuir a dor de uma vida vazia. Vou tomar até uma água aqui. Olhem lá. Grande parte da nossa vida cristã nada mais é do que um anestésico barato para diminuir a dor de uma vida vazia. Será que é isso? Nós estamos aqui para amortecer as dores da nossa vida? Eu estou ali refugiado numa igreja porque a minha vida está tão complicada, eu já dei tanta cabeçada, e eu preciso ouvir uma palavra de esperança, alguma coisa diferente, mas eu me sinto bem no momento que eu ouço a palavra, mas logo em seguida, diz assim, já estou melhor agora. É tipo você aí no posto de saúde, e está com uma dor, chega lá, toma uma medicação, ela faz efeito e você esquece já, volta para a rotina. Então a igreja não pode ser isso. Isso não é sinal de que você está em Cristo, tá? O permanecer em Cristo é muito mais profundo do que isso. A congregação é um espaço em que a gente se fortalece enquanto tem fé. Porque eu, quando vejo os irmãos aqui, quando a gente se vê, diz assim, olha, aqueles irmãos ali estão seguindo firme, a gente já está anos nessa caminhada. Então, a gente vai se fortalecendo na fé. Os templos, eles foram feitos para isso, para que a gente possa, digamos assim, professar a fé, se fortalecer na fé, no convívio de outros que têm a mesma fé que eu. E é para isso que serve, tá? Isso não quer dizer que você pode chegar na igreja de qualquer jeito. Deus quer que você venha para a igreja, ouvir a palavra dele, de qualquer jeito. E Deus não fecha a porta para ninguém e para nenhum tipo de pecado, porque aqui é o hospital, aqui não é um lugar onde as pessoas chegam boas, saradas. Não, pelo contrário. Exatamente quem vai atrás de Jesus é porque precisa dele. E a gente precisa ser humilde para isso. Diz assim, olha, eu não dou conta, eu não sei, eu dou cabeçada, eu estou com problema com a minha esposa, eu não sei, meus filhos aí tomaram um rumo que me tiram a paz, tá? As coisas estão dando errado na minha vida econômica, por conta disso eu dei alguns tropeços que eu não deveria dar e que eu me envergonho. É desses que Jesus quer. É desses que Jesus quer. Só que Jesus quer, não para que você chegue aqui, amorteça, tome aí um anestésico e depois volte. Não, Ele quer que você venha e permaneça, e ouça a palavra dEle, e deixe essa palavra penetrar no seu coração, para que haja verdadeira uma transformação na sua vida. O fruto do Espírito, aquelas 9 qualidades se desenvolvam no seu coração, você perceba a vida de uma forma diferente, você descubra novas alegrias, novos prazeres. É isso que Jesus oferece. Ali no meio daquele povo imerso na escuridão,
um povo maltratado, né? Tem uma passagem bíblica que diz que ele olhava para aquele povo como ovelhas sem pastor, e se entristecia e lagrimava. Tá? Por quê? Porque Jesus se importa com cada um de nós. Os ensinamentos dele nada mais são para que transforme a nossa vida e a gente tome o caminho de volta para ele. É isso que Jesus quer de nós, e todo o ministério dele foi. E assim, gente, nós vivemos realmente um tempo, eu tive agora, tá, de férias, e tive lá com a minha família em Portugal, passei um mês lá, trouxe a minha esposa comigo, graças a Deus, e eu estava lá, quando eu estou lá, né, crente é assim, depois que a gente descobre o prazer da palavra de Deus, você pode estar no melhor local e tudo, mas alguma coisa te atrai. Né? E eu gosto muito de conversar com o pastor de lá da igreja, e a gente estava falando sobre o Evangelho na Europa. Passamos uma tarde conversando sobre o Evangelho na Europa, os desafios. E eu sou curioso, eu estive lendo um relatório de uma universidade católica da França e de Londres, que diz o seguinte: na Europa, a maioria dos jovens não tem religião. Jovens entre 16 e 29 anos se dizem sem religião. Em alguns países, os países mais lá de cima, Dinamarca, Suécia, os países nórdicos chamados, isso chega a 70%. As pessoas não têm religião. A Europa hoje é o chamado continente pós-cristão. Mas um negócio que me chamou muita atenção na conversa lá com o pastor, foi que ele disse assim: Mar Manuel, existe assim uma busca incessante por espiritualidade. O europeu, ele tem uma necessidade de buscar coisas espirituais, de tratar. E aí busca muito a religião, os orientais estão lá na moda, tá? Algumas, ele está me dizendo, estão sendo revividas aqui igrejas pagãs, adoradores de ídolos pagãos que já tinham sumido e estão voltando hoje, aquela história dos deuses nórdicos, alguns deuses gregos, romanos. As pessoas estão cultuando qualquer coisa. Existe uma necessidade, um vazio a ser preenchido, uma espiritualidade que as pessoas buscam de uma forma, e aí de forma prática, muitas vezes, não é? Você busca isso nas bebidas, lá, não é? Um hábito muito comum, gente, é assim, apostas esportivas, que infelizmente está começando aqui no Brasil a valer, mas são viciados em aposta esportiva, passam todo o tempo ligado em canais de televisão, nos bares, tá? É um negócio que, festival de música, não que isso seja, não é algo completamente errado. A questão é que estão buscando preencher aquele vazio espiritual de uma forma errada. E ele diz uma coisa assim que eu achei interessante: eles querem tudo, mas não aceitam Jesus. Não reconhecem Jesus como a solução para a sua vida. Um continente que mandou e foi responsável pela evangelização dos 4 cantos do mundo, a partir ali do Reino Unido e da Europa continental, hoje em dia não aceita a sua própria fé básica. E de onde vem isso? Qual é o principal motivo disso? É que a igreja falhou em permanecer em Cristo. A igreja falhou em permanecer em Cristo, em difundir, tá? Claro que tem aspectos, alguns defendem a questão do liberalismo teológico, da condição econômica, do desenvolvimento educacional, mas o fato é que abandonaram a fé. E isso tem consequências. Então nós vivemos num país que a gente quer ser desenvolvido como os países de economia mais rica. E o que está acontecendo lá é um espelho para o que vai acontecer para nós enquanto países daqui a pouco. A fé está esfriando, as pessoas estão buscando preencher de uma outra forma, não é? Essa necessidade, aquele buraco, né, que se abriu no coração do homem ali no Jardim do Éden, quando ele perdeu a conexão direta com Deus, busca se preencher de diferentes formas, tá? Mas é preciso permanecer em Cristo para que efetivamente esse buraco possa ser preenchido da forma correta. Porque é isso que é a verdade, a nossa inquietude, a nosso excesso de ansiedade muitas vezes,
a nossa busca não é por diversões que muitas vezes trazem riscos excessivos para a vida de cada um, nada mais é do que saudade do paraíso, saudade de ter comunhão com Deus. O buraco que existe no coração do homem, ele é exatamente do tamanho, não é, da comunhão que existia com Deus e que hoje se perdeu. Então nós que compreendemos, aqueles que compreendem a palavra de Deus e têm prazer no aprendizado, na leitura, nós não podemos deixar, tá? Nós precisamos levar isso, insistir com isso, levar para as nossas famílias, precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos orar e nos esforçar. Para finalizar, que o nosso tempo está acabando, eu queria só ler 2 versículos. 1 João 2, 24. 1 João 2, 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então o segredo para permanecer em Cristo é dar atenção àquilo que a gente vem aprendendo ao longo da nossa caminhada de fé. Não esqueçam daquilo que vocês têm aprendido, que nós temos aprendido, daquilo que Deus tem se revelado em diferentes momentos na nossa vida, tá? É muito comum nos momentos de dificuldade, nos momentos de desespero, a gente abrir mão da nossa fé. Assim, olha, eu estou há tantos anos naquela igreja, não acontece nada na minha vida. Eu estou há tantos anos ali, não é, buscando a Deus e parece que a minha vida não muda, parece que a minha vida não... E a gente está cheio de exemplos na Bíblia de pessoas que a vida inteira oraram a Deus e nem por isso a vida deles não é assim. A gente precisa efetivamente buscar o entendimento a respeito de Deus, do permanecer em Cristo, para que a nossa fé ela seja revigorada a todo tempo. E para que a gente possa não é, continuar a nossa caminhada e chegar até o final, lá onde... está sendo preparada uma morada para cada um de nós. Então, eu peço aos irmãos que fiquem de pé. Eu creio que o Espírito Santo, ele levou essa mensagem ao coração daqueles que ele destinava, tá? Pessoas aqui, pessoas em casa, precisavam ouvir a respeito do permanecer em Cristo, obedecer os seus mandamentos, buscar o entendimento, fugir da aparência do mal e se manter firme nessa caminhada, tá? Então, eu quero orar junto com os irmãos e eu quero exortar você. Não importa se você, nesse momento, você está enfrentando as dificuldades que só você sabe que está enfrentando. Permaneça em Cristo. Não importa se você está orando há tanto tempo por algo e esse algo não acontece na sua vida. Permaneça em Cristo, tá? Não importa se você está magoado, se você está chateado, se você está decepcionado com alguém na sua igreja, permaneça em Cristo. Foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. Sem ele, sem a ligação com a videira verdadeira, sem eu estar ligado ao tronco que me dá vida, não vou produzir nada. Eu vou ser um galho seco e eu vou ser jogado ao fogo. A videira, que era Israel, e ele anunciou isso. Então nós temos ali Jesus no ano 33, mais ou menos, a partir do seu nascimento. E o que é que aconteceu com a videira original que era Israel? No ano 70 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 37 anos depois que Jesus proferiu esse ensinamento, os romanos invadiram Jerusalém, queimaram o templo, causaram uma grande dispersão sobre os judeus. Então a videira naquele momento foi queimada e só veio se reunir em 1945, quando o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial fez com que os acordos políticos permitissem que Israel, a videira original, pudesse ser restabelecida na sua terra. Mas a videira verdadeira está de pé até hoje. É Jesus Cristo, é aquele que é capaz, e Ele está aqui ouvindo cada um de nós. Então peço aqui, cada irmão, a gente leve um minutinho só, tá? Que você ore aí, você sabe o que você está vivendo, você sabe o seu nível de fé, você sabe o que está faltando,
tá? Na sua vida, que você peça a essa videira verdadeira que revigore o vigor na sua vida. Você em casa, faça isso também. Você precisa restabelecer a sua ligação, você precisa estar ligado ao tronco verdadeiro, a Jesus, para que Ele desperte a vida que está nele em você. Pai amado, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque sei que Tu estiveste aqui comigo, me usando para proferir essas palavras, para levar adiante aquilo que Tu já deixaste registrado nos Teus ensinamentos, Pai. Tu sabes a quem essa palavra se destinava, Senhor. Tu sabes o coração que precisavam ser tocado aqui na igreja, em casa, Senhor. Então, eu creio, Pai, eu creio que a Tua palavra não volta vazia e ela faz o efeito a que ela se destinou, Senhor. Que Tu possas, Senhor, tocar o coração daqueles que estão fracos, daqueles que estão desiludidos, daqueles que estão afastados da Tua casa, da Tua fé, Senhor. E que possa, Senhor, estar aqui de volta, Senhor, ligados a Ti, ligados à videira verdadeira, e que a fé seja renovada, Pai, e que juntos nós possamos cumprir o Teu ID, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E aqueles que creem, digam amém, Pai. Quero convidar você, querido, agora a se alegrar conosco e profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre essa semana. Que as bênçãos do Senhor estejam com cada um de nós. Vamos celebrar com palmas? Assim, ó. Obrigada, Senhor, por essa noite, por tudo que o Senhor nos deu aqui, Senhor. Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Celebramos a Ti, Jesus. Para te adorar, Senhor, essa noite. Estamos reunidos para adorar, porque Ele é único, a único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores o Teu povo. Reina hoje aqui, Senhor. Glória, reina. Toma, Senhor, toma.
sou teu povo. Reina, reina. Reina, Senhor, reina nas nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a nossa semana, sobre a cada um que esteve aqui, Senhor, nessa noite reunidos em Teu nome. Aleluia. Deus abençoe.